Lei número 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo oferecendo a elas uma causa, uma fé, para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessas. Enfatize o entusiasmo, de preferência a racionalidade e a clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peça-lhes que se sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crenças lhe dará um imensurável poder. A ciência do charlatanismo ou de como criar um culto em 5 etapas. Na busca necessária de métodos para obter o poder com o mínimo de esforço, você verá que a criação de um séquito de devotos é o mais eficaz. Ter um grande séquito abre inúmeras possibilidades de trapaça. Não só eles o adorarão, como o defenderão de seus inimigos e assumirão voluntariamente o trabalho de atrair outros para o seu novo culto. Este tipo de poder o elevará a uma nova esfera. Você não terá mais de se esforçar ou usar de subterfúgios para impor a sua vontade. Você é adorado e não erra. Talvez você ache que criar um séquito desses seja uma tarefa colossal, mas ela é muito simples. Como seres humanos, temos uma necessidade desesperada de acreditar em alguma coisa, qualquer coisa. Isso nos torna eminentemente crédulos. Simplesmente não suportamos longos períodos de dúvidas ou o vazio de não se ter algo em que acreditar. Baste que acenem na nossa frente com uma nova causa, um novo elixir, um esquema para enriquecer rápido ou a última tendência tecnológica, um movimento artístico que saltamos logo para morder a isca. Veja a história. As crônicas das novas tendências e cultos que formaram massas de seguidores. Só elas bastam para encher uma biblioteca. Depois de alguns séculos, algumas décadas, alguns anos, alguns meses em geral, tudo isso cai no ridículo. Mas na época pareceu tão atraente, tão transcendental, tão divino. Sempre apressados para acreditar em alguma coisa, criamos santos e crenças do nada. Não desperdice essa credulidade. Torne-se você mesmo um objeto de adoração. Faça com que as pessoas criem um culto ao seu redor. Os grandes charlatões europeus do século XVI e XVII dominaram a arte da criação de cultos. Eles viveram, como sabemos, numa época de grandes transformações. A religião organizada estava em declínio, a ciência em ascensão. As pessoas estavam desesperadas para se reunir em torno de uma nova causa ou fé. Os charlatões começaram mascateando elixires medicinais e atalhos alquímicos para a riqueza. Nas rápidas passagens de cidade em cidade, eles originalmente focalizavam pequenos grupos. Até que, por acaso, tropeçaram num fato real da natureza humana. Quanto maior o número de pessoas reunidas ao seu redor, mais fácil era enganá-las. O charlatão subia numa plataforma de madeira, daí o termo saltimbanco, e multidões afluíam ao seu redor. Em grupo, as pessoas tornavam-se mais emotivas, menos capazes de raciocinar. Se o charlatão tivesse falado com elas individualmente, elas o teriam achado ridículo, mas perdidas na multidão, viam-se presas num estado comum de êxtase. Era difícil para elas encontrar o distanciamento que dá espaço para o ceticismo. Qualquer deficiência nas ideias do charlatão era encoberta pelo zelo da massa. A paixão e o entusiasmo apossavam-se da multidão como por contágio, e elas reagiam violentamente a quem quer que o ousasse espalhar uma semente que fosse de dúvida. Estudando conscientemente essa dinâmica ao longo das décadas, de experiência e espontaneidade, se adaptando às situações conforme elas iam acontecendo, os charlatões aperfeiçoavam a ciência de atrair e conquistar multidões, transformando-as em seguidores e os seguidores em culto. O macete publicitário dos charlatões hoje em dia pode parecer antiquado, mas ainda existe entre nós milhares que continuam usando os mesmos métodos testados e comprovados que seus antecessores aperfeiçoaram séculos atrás, mudando apenas os nomes dos seus elixires e modernizando a cara dos seus cultos. Encontramos esses charlatões contemporâneos em todas as áreas da vida, negócios, moda, política, arte. Muitos deles talvez seguem a tradição charlatã, sem ter nenhum conhecimento histórico, mas você pode ser mais sistemático e premeditado. Simplesmente siga as 5 etapas da criação de um culto que nossos ancestrais charlatões aperfeiçoaram ao longo dos anos. Etapa número 1. Seja vago, seja simples. Para criar um culto, você deve primeiro chamar a atenção. Isso não deve ser feito com ações que são muito claras e de fácil compreensão, mas com palavras que são nebulosas e enganadoras. No início, seus discursos, conversas e entrevistas devem incluir 2 elementos. 1. A promessa de algo grandioso e transformador. E outro, a total indefinição.
Estes dois elementos combinados estimularão os mais variados tipos de sonho nebuloso nos seus ouvintes, que farão as suas próprias conexões e verão o que quiserem ver. Torne-se atraente a sua indefinição. Use palavras de grande ressonância, mas significado obscuro. Palavras cheias de calor e entusiasmo. Títulos sofisticados para coisas simples são úteis, como são o uso de números e a criação de novas palavras para conceitos vagos. Tudo isso cria a impressão de conhecimento especializado, dando a você um verniz de profundidade. Para provar o que eu estou dizendo, tente tornar o assunto do seu culto uma novidade, de forma que poucos o compreendam. Feita corretamente, a combinação de promessas vagas, conceitos nebulosos mais atraentes e ardente entusiasmo alvoroçam as almas das pessoas e um grupo se formará ao seu redor. Use um discurso vago demais e você perderá a credibilidade. Ser específico, porém, é mais perigoso. Se você explica em detalhes os benefícios que as pessoas terão seguindo o seu culto, você terá de satisfazê-las. Como um corolário a essa indefinição, o seu apelo deve também ser simples. A maioria dos problemas das pessoas é de origem complexa. Neuroses profundas, fatores sociais interrelacionados, raízes num passado distante excessivamente difíceis de desemaranhar. Poucos, entretanto, têm paciência para lidar com isso. A maioria quer uma solução simples para seus problemas. A capacidade de oferecer este tipo de solução lhe dará um grande poder e aumentará o número dos seus seguidores. Em vez de explicações complicadas baseadas na vida real, volte às soluções primitivas dos nossos ancestrais, a velha medicina natural, as panaceias misteriosas. Etapa número 2. Enfatize os elementos visuais e sensoriais, de preferência aos intelectuais. Depois que as pessoas começam a se congregar à sua volta, dois perigos surgem naturalmente: o tédio e o ceticismo. O tédio fará as pessoas se afastarem, o ceticismo lhe permitirá um distanciamento para analisar mais racionalmente o que você oferece, desfazendo a névoa que você engenhosamente criou e revelando o que você realmente pensa. Você precisa distrair os entediados, portanto, e afastar os céticos. A melhor maneira é fazer teatro e outras coisas desse tipo. Cerque-se de luxo, atordoe seus seguidores com esplendor visual, enche os olhos dele com espetáculos. Você não só impedirá que eles vejam que suas ideias são absurdas, que o seu sistema de crença é falho, como chamará mais atenção e atrairá mais seguidores. Apele para todos os sentidos. Use incenso para as narinas, música tranquilizadora para os ouvidos, tabelas e gráficos coloridos para os olhos. Você pode até fazer cócegas na mente, usando talvez engenhocas tecnológicas recentes para dar ao seu culto um verniz pseudocientífico, desde que não faça ninguém pensar realmente. Use elementos exóticos, culturas distantes, costumes estranhos, para criar efeitos teatrais e fazer os incidentes mais banais e corriqueiros parecerem indícios de algo extraordinário. Etapa número 3. Crie as formas da religião organizada para estruturar o grupo. Seu séquito está crescendo. É hora de organizá-lo. Descubra um jeito ao mesmo tempo alegre e agradável. As religiões organizadas há muito tempo exercem uma inquestionável autoridade sobre um grande número de pessoas e continuam assim na nossa era supostamente secular. E mesmo que a religião tenha perdido um pouco da sua influência, suas formas ainda ecoam poder. As associações altivas e sagradas da religião organizada podem ser infinitamente exploradas. Crie rituais para os seus seguidores, organize-os hierarquicamente, nivelando-os em graus de santidade e dando-lhes nomes e títulos com matrizes religiosos. Peça-lhes sacrifícios que encherão seu cofre e aumentarão seu poder. Para enfatizar a natureza semi-religiosa do seu grupo, fale e haja como um profeta. Você não é um ditador, afinal de contas. Você é um sacerdote, um guru, um sábio, um xamã, ou qualquer outro termo que dissimule seu verdadeiro poder nas brumas da religião. Etapa número 4. Disfarce a sua fonte de renda. O seu grupo cresceu e você o estruturou como uma igreja. Seus cofres estão começando a se encher com o dinheiro dos seus fiéis, mas você não deve parecer muito ávido de dinheiro e do poder que ele traz. É nesse momento que você precisa disfarçar a sua fonte de renda. Seus seguidores querem acreditar que, acompanhando você, tudo de bom lhe cairá no colo. Cercando-se de luxo, você se torna prova de estabilidade do seu sistema de crença. Não revele jamais que a sua riqueza vem do bolso deles. Pelo contrário, faça parecer que ela se origina da autenticidade dos seus métodos. Eles imitarão todos os seus movimentos, acreditando que alcançarão os mesmos resultados, e nesse afã não perceberão que a sua riqueza é puro charlatanismo. Etapa número 5. Estabeleça uma dinâmica nós versus eles. O grupo agora é grande, está prosperando.
Um ímã atraindo uma quantidade cada vez maior de partículas, mas se você não prestar atenção, vem a inércia e o tempo acrescido do tédio desmagnetiza o grupo. Para manter unidos os seus seguidores, você agora deve fazer o que todas as religiões e sistemas de crenças fizeram: criar uma dinâmica nós versus eles. Primeiro, certifique-se de que seus seguidores acreditam que participam de um clube exclusivo, unidos por uma mistura de objetivos comuns a todos. Depois, para reforçar essa união, crie a ideia de um inimigo traiçoeiro disposto a acabar com vocês. Existe um exército de infiéis que farão tudo para deter você. Qualquer forasteiro que tentar revelar a natureza charlatã do seu sistema de crenças pode agora ser descrito como um membro desta força traiçoeira. Se você não tiver inimigos, invente um. Achando um Judas para malhar, seus seguidores ficarão mais unidos e coesos. Eles têm uma causa em que acreditar, a sua, e infiéis para destruir. Lembre-se, as pessoas não estão interessadas na verdade sobre a mudança. Elas não querem ouvir dizer que ela é resultado de muito esforço ou foi motivada por coisas banais como exaustão, tédio ou depressão. Elas morrem de vontade de acreditar em algo romântico, do outro mundo. Querem ouvir falar de anjos, experiências extracorporais. Agrade-as. Fale da origem mística de alguma mudança pessoal. Envolva-as em cores etéreas, e ao seu redor se formará um grupo cultuando. Adapte às necessidades das pessoas. O Messias deve espelhar os desejos dos seus seguidores. E mire sempre bem alto. Quanto maior e mais ousada a sua ilusão, melhor. Num grupo, o desejo de união social mais antigo do que a própria civilização anseia para ser despertado. Este desejo pode ser subordinado a uma causa unificadora, mas por baixo existe uma sexualidade reprimida que o charlatão sabe muito bem como explorar e manipular. É isso que o Mesmer nos ensina. Nossa tendência a duvidar, o distanciamento que nos permite racionalizar, acaba quando nos reunimos em um grupo. O calor e o efeito contagiante do grupo vence o ceticismo do indivíduo. Este é o poder que você conquista criando um culto. Além disso, brincando com a sexualidade reprimida das pessoas, você as leva a ver a exaltação dos seus sentimentos como sinal da sua força mística. Você adquire um poder imenso, trabalhando com a insatisfação das pessoas no seu desejo de uma espécie de unidade promíscua e pagã. Lembre-se também de que os cultos mais eficazes misturam religião com a ciência. Pegue a tendência ou modismo tecnológico mais recente e misture-a a uma causa nobre. Uma fé mística, uma nova forma de curar. As interpretações que as pessoas vão dar para o seu culto híbrido crescerão vertiginosamente, e elas lhe atribuirão poderes que você nunca imaginou dizer que tem. O charlatão adquire o seu grande poder abrindo simplesmente uma possibilidade para os homens acreditarem naquilo em que já acreditam. Os crédulos não conseguem se manter distantes, eles se aglomeram em torno do milagreiro, entram na sua aura pessoal, entregam-se à ilusão solenemente como gado. Grete de Francesco. Os homens são tão simplórios e tão dominados por suas necessidades imediatas que um mentiroso sempre encontrará muitos prontos para serem enganados. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. O inverso. Uma das razões para a criação de um secto é que, em geral, é mais fácil enganar um grupo do que um indivíduo, e você fica com muito mais poder. Isso, entretanto, é perigoso. Se num determinado momento o grupo perceber o que você está fazendo, você não se verá diante de uma alma iludida, mas de uma multidão irada que o estralhaçará tão avidamente quanto seguiu antes. Os charlatões enfrentavam constantemente esse risco e estavam sempre prontos para se mudar para outra cidade quando se tornava evidente que seus elixires não funcionavam e suas ideias eram uma impostura. Se demorassem, pagavam com a vida. Brincando com as multidões, você brinca com fogo, e deve ficar de olho sempre, à espreita de lampejos de dúvida nos inimigos que colocarão a multidão contra você. Quando se brinca com as emoções de uma multidão, é preciso saber se adaptar, afinando-se constantemente com os humores e desejos do grupo. Os espiões mantêm-se informados e no controle, e de malas prontas. Por isso, talvez você prefira lidar com as pessoas individualmente. Isolando-as do seu ambiente normal, você pode conseguir o mesmo efeito de quando as coloca num grupo. Elas ficam mais suscetíveis a sugestões e intimidações. Escolha o otário certo, e se ele acabar percebendo o que você faz, pode ser mais fácil fugir dele do que de uma multidão. Lei número 28. Seja ousado. Inseguro quanto ao que fazer, não tente. Suas dúvidas e hesitações contaminarão seus atos. A timidez é perigosa, melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia.
Todos admiram o corajoso, ninguém louva o tímido. Audácia e hesitação. Uma breve comparação psicológica: audácia e hesitação despertam reações psicológicas diferentes em seus alvos. A hesitação coloca obstáculos no seu caminho, a audácia os elimina. Quando você compreender isso, verá que é essencial superar a sua timidez natural e praticar a arte da ousadia. Estes são alguns dos efeitos psicológicos mais pronunciados da audácia e da timidez. A mentira, quanto mais ousada, melhor. Todos nós temos fraquezas e nossos esforços nunca são perfeitos, mas agir com audácia tem a magia de ocultar nossas deficiências. Os trapaceiros sabem que quanto maior a ousadia de uma mentira, mais convincente ela é. A audácia descarada torna a história mais verídica, distraindo a atenção das suas incoerências. Ao colocar em prática uma trapaça ou participar de algum tipo de negociação, vá mais longe do que planejou. Peça a lua e ficará surpreso com a frequência com que a terá. Os leões rodeiam a presa hesitante. As pessoas têm um sexto sentido para as fraquezas alheias. Se num primeiro encontro você demonstra sua disposição de se comprometer, de ceder e se retrair, você desperta o leão até nas pessoas que não estão necessariamente sedentas de sangue. Tudo depende da percepção, e depois de visto como aquele tipo que rapidamente se coloca na defensiva, que está disposto a negociar e ser dócil, você vai ser controlado sem misericórdia. Coragem lembra medo, medo lembra autoridade. O movimento corajoso faz você parecer maior e mais poderoso do que é. Se for repentino, com a velocidade e a dissimulação de uma serpente, inspira medo ainda maior. Ao intimidar com o movimento corajoso, você estabelece um precedente. Nos próximos encontros, as pessoas ficarão na defensiva, com o terror de um novo ataque. Fazendo as coisas pela metade, de modo desanimado, você cava mais fundo a sua sepultura. Se você começa a agir sem estar totalmente confiante, estará colocando obstáculos no seu próprio caminho. Se seguir um problema, você ficará confuso, vendo opções onde elas não existem e criando, sem perceber, mais problemas ainda. Recuando diante do caçador, a lebre tímida cai mais rapidamente nas suas armadilhas. A hesitação cria lacunas, a coragem as desfaz. Quando você para pensar, quando você hesita, cria uma lacuna que dá aos outros tempo para pensar também. Sua timidez contagia as pessoas com uma estranha energia, criando constrangimento. A dúvida surge de todos os lados. A coragem desfaz essas lacunas. A rapidez de movimento e a energia da ação não dão aos outros espaço para dúvidas e preocupações. Na sedução, a hesitação é fatal. Faz a sua vítima ter consciência das suas intenções. O movimento corajoso coroa de triunfo a sedução. Não dá tempo para reflexões. A audácia distingue você do rebanho. A coragem lhe dá presença e o faz parecer maior. O tímido se mistura com o papel de parede, o corajoso chama a atenção, e o que chama a atenção atrai poder. É impossível desviar o olhar do audacioso. Ficamos ansiosos para ver qual será o seu próximo movimento. O desmensurado engana o olho humano. Distrai e nos assombra, e é tão evidente que não podemos imaginar que exista ali qualquer ilusão ou fraude. Arme-se de grandeza e coragem. Estique as suas fraudes até onde puder. Depois continue esticando. Se sentir que o otário desconfia, faça como intrépido Lustig. Em vez de recuar ou baixar o preço, ele simplesmente o aumentou, pedindo e conseguindo um suborno. Pedindo mais, você coloca a outra pessoa na defensiva. Você corta o efeito prejudicial do compromisso e da dúvida, e a vence com a sua coragem. O mundo está cheio de homens que desprezam você, que temem a sua ambição e protegem ciumentamente as suas áreas cada vez menores de poder. Você deve estabelecer a sua autoridade e conquistar o respeito, mas assim que os seus inimigos perceberem a sua crescente audácia, vão agir para contrariar você. Negociem com o inimigo e você estará lhe dando oportunidades. Um pequeno compromisso torna-se o ponto de apoio para acabar com você. Um súbito movimento audacioso, sem discussões ou avisos, desfaz esses pontos de apoio e aumenta a sua autoridade. Você aterroriza os que duvidam e desprezam e conquista a confiança dos muitos que admiram e glorificam quem tem coragem. Medo dos grandes, desde o rei da França até o imperador dos Habsburgo. Quanto maior o alvo, mais atenção você chama. Quanto mais corajoso o ataque, mais você se distingue da multidão, e mais admirado será. A sociedade está repleta de gente com ideias ousadas, mas sem estômago para imprimi-las e publicá-las. Dê voz ao sentido do público. A expressão de sentimentos em comum é sempre poderosa. Procure o alvo mais evidente possível e dê o seu tiro mais audacioso.
O mundo gostará do espetáculo e você dará ao pobre diabo, isso é, você, glória e poder, vida ou morte. Você deve praticar e desenvolver a sua ousadia. Encontrará frequentemente ocasiões para usá-la. O melhor lugar para começar quase sempre é o delicado mundo das negociações, particularmente aquelas discussões em que lhe pedem para fixar o seu próprio preço. Quantas vezes nos desvalorizamos pedindo muito pouco? Quando Cristóvão Colombo propôs que os espanhóis financiassem a sua viagem para as Américas, exigiu também, com insana ousadia, o título de Grande Almirante dos Oceanos. A corte concordou. O preço que ele fixou foi o que recebeu. Exigiu ser tratado com respeito. E foi. Henry Kissinger também sabia que nas negociações fazer exigências ousadas funcionava melhor do que começar com concessões gradativas e tentar satisfazer o outro. Coloque o seu preço lá em cima e depois, como fez o Conde Lustig, suba mais ainda. Compreenda, se a ousadia não é natural, a timidez também não. Ela é um hábito adquirido porque se quer evitar conflitos. Se você está dominado pela timidez, portanto, livre-se dela. O medo que você sente das possíveis consequências de uma ousadia não é proporcional à realidade, e de fato a timidez tem consequências piores. Seu valor é rebaixado e você cria um ciclo vicioso de dúvidas e desastres. Lembre-se, os problemas criados por uma atitude ousada podem ser disfarçados, até remediados por uma ousadia ainda maior. Eu certamente acho que é melhor ser impetuoso do que prudente, pois a sorte é uma mulher e é preciso, se deseja dominá-la, conquistá-la pela força, e é visível que ela se deixa dominar pelo ousado, de preferência ao que age friamente. E, portanto, como uma mulher, ela é sempre amiga dos jovens, pois são menos cautelosos, mais ferozes e a dominam com mais audácia. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Ponha-se a trabalhar, sempre sem receio de imprudências. O medo do fracasso na mente de quem age já é, para o observador, evidência de fracasso. Ações são perigosas quando há dúvidas quanto à sua sensatez. Seria mais seguro não fazer nada. Baltazar Gracian, 1601-1658. Como ser vitorioso no amor? Mas, com aqueles que tocam seu coração, notei que você é tímido. Essa qualidade pode afetar uma burguesa, mas você deve usar outras armas para atacar o coração de uma mulher do mundo. Eu lhe digo em nome das mulheres, não há uma só de nós que não prefira uma leve indelicadeza à demasia consideração. Os homens perdem mais corações pela falta de jeito do que a virtude o salva. Quanto mais tímido o amante se mostrar, mais o nosso orgulho se preocupará em espiaçá-lo. Quanto mais respeitoso ele tiver pela nossa resistência, mais respeito exigiremos dele. Gostaremos de dizer aos homens, por piedade, não nos suponham tão virtuosas, vocês nos forçam a exagerar. Estamos continuamente lutando para esconder o fato de que permitimos ser amadas. Coloque uma mulher em posição de dizer que ela cedeu apenas a uma espécie de violência ou a uma surpresa. Convença de que você não a subestima, e eu responderei por ela. Um pouco mais de coragem da sua parte deixaria os dois à vontade. Lembre-se do M. de la Rochefoucauld. Lhe disse recentemente, um homem sensato, apaixonado pode agir como um louco, mas ele não deve nem pode agir como um idiota. Life Letters and the Empirical Philosophy of Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos, 1620-1705. O inverso. A ousadia não deve ser uma estratégia por trás de todas as suas ações, e um instrumento tático para ser usado no momento certo. Planeje e pense com antecedência, e que o elemento final seja um movimento ousado que lhe dará o sucesso. Em outras palavras, visto que a ousadia é uma reação aprendida, também se aprende a controlá-la e utilizá-la à vontade. Passar pela vida armado apenas de audácia seria cansativo e também fatal. Você ofenderia muita gente, como provam os que não conseguem controlar a sua audácia. A timidez não tem lugar no reino do poder, mas com frequência será vantajoso para você fingir que é tímido. Aí, é claro, não se trata mais de timidez, mas de uma arma ofensiva. Você está iludindo os outros exibindo uma timidez para lhes mostrar as suas garras corajosamente mais tarde. Lei número 29. Planeje até o fim. O desfecho é tudo. Planeje até o fim, considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e reveses que possam anular o seu esforço e deixar que os outros fiquem com os louros. Planejando tudo até o fim, você não será apanhado de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajude a determinar o futuro pensando com antecedência.
A maioria dos homens segue o coração e não a cabeça. Seus planos são vagos e diante de obstáculos eles improvisam, mas a improvisação o levará você até a próxima crise e não substitui jamais a previsão das próximas etapas e o planejamento até o final. Existe um motivo muito simples para a maioria dos homens não saber quando sair do ataque. Eles não têm uma ideia concreta do seu objetivo. Obtida a vitória, eles querem mais. Parar, visar a um objetivo e não se desviar dele parece quase inumano. De fato, porém, nada é mais importante para se manter o poder. Quem exagera nos seus triunfos cria uma reação que inevitavelmente leva a um declínio. A única solução é planejar a longo prazo, prever o futuro com a mesma clareza dos deuses do Monte Olimpo, que veem através das nuvens o desfecho de todas as coisas. Segundo a cosmologia dos antigos gregos, os deuses teriam a visão total do futuro. Eles viam tudo o que acontecia, nos mínimos e intricados detalhes. Os homens, por sua vez, eram vítimas do destino, prisioneiros do momento e das suas emoções, incapazes de ver além do perigo imediato. Heróis como Ulisses, capazes de enxergar além do presente e planejar vários passos com antecedência, pareciam desafiar o destino. Aproximavam-se dos deuses na sua capacidade de determinar o futuro. A comparação continua válida. Quem pensa com antecedência e pacientemente conduz seus planos à realização parece ter um poder divino. Como a maioria das pessoas está presa demais ao momento para planejar com esse tipo de previsão, a capacidade de ignorar perigos e prazeres imediatos se traduz em poder. É o poder de ser capaz de superar a tendência natural humana, de reagir às coisas conforme elas vão acontecendo. Em vez de treinar, dar um passo atrás, imaginar as coisas maiores tomando forma além do seu campo imediato de visão. As pessoas, na sua maioria, acreditam que têm consciência do futuro, que estão planejando e pensando com antecedência. Em geral, se iludem. Na verdade, o que elas fazem é sucumbir aos seus próprios desejos, ao que elas querem que o futuro seja. Seus planos são vagos, baseados na imaginação e não na realidade. Elas podem acreditar que estão pensando em tudo até o fim, mas estão, na verdade, focalizando apenas o final feliz e se iludindo com a força do seu desejo. Os perigos remotos que avultam à distância, se pudermos vê-los tomando forma, quantos enganos evitaríamos? Quantos planos abortaríamos instantaneamente se percebêssemos que, evitando o pequeno perigo, só fazemos cair em outro maior? Há tanto poder, não no que você faz, mas no que você não faz. Naquelas ações tolas e precipitadas de que você se abstém antes que elas o metam em maiores confusões. Planeje todos os detalhes antes de agir. Não permita que a indefinição dos seus planos lhe cause problemas. Haverá consequências não previstas? Surgirão novos inimigos? Alguém vai tirar proveito do meu esforço? Finais infelizes são muito mais comuns do que os felizes. Não se deixe iludir pelo final feliz que você está imaginando. As eleições de 1848 na França se resumiram a uma luta entre Louis Adolphe Thiers, o homem da ordem, e o general Louis Eugène Cavaignac, o agitador de direito. Quando Thiers percebeu que tinha ficado inevitavelmente para trás nessa corrida, procurou desesperado uma solução. Seu olhar caiu sobre Louis Bonaparte, sobrinho neto do grande general Napoleão, e um modesto representante no parlamento. Este Bonaparte parecia meio imbecil, mas bastava o seu nome para elegê-lo num país que ansiava por um governante forte. Ele seria um marionete nas mãos de Thiers, e no final seria empurrado para fora de cena. A primeira parte do plano funcionou perfeitamente, e Napoleão foi eleito com grande vantagem. O problema foi que Thiers não previu um fato muito simples. O imbecil era, na realidade, um homem de enormes ambições. 3 anos depois, ele dissolveu o parlamento, declarou-se imperador e governou a França por mais 18 anos para o horror de Thiers e o seu partido. O desfecho é tudo. É ele que determina quem fica com a glória, o dinheiro, o prêmio. O seu desfecho deve ser cristalino e você não deve perdê-lo de vista. Você deve também descobrir como se livrar dos abutres que ficam rodando lá em cima, tentando sobreviver das carcaças da sua criação. E você deve prever as muitas crises possíveis que o tentarão a improvisar. Bismarck venceu estes perigos porque planejou até o fim, manteve o curso em meio a todas as crises e jamais deixou que lhes roubasse a glória. Alcançado o seu objetivo, ele se encolheu como uma tartaruga no casco. Esse tipo de autocontrole é divino. Quando você prevê várias etapas com antecedência e planeja seus movimentos até o fim, não será mais tentado pela emoção ou pelo desejo de improvisar. Sua lucidez o livrará da ansiedade da indefinição, que é a razão básica de tantos deixarem de concluir com sucesso as suas ações. Você enxerga o desfecho e não tolera desvios.
Não entrar é tão mais fácil do que tentar sair. Devemos agir ao contrário do junco, que ao primeiro despontar lança uma haste longa e reta, mas depois, como que exausto, faz vários nós densos, indicando que não possui mais vigor e o impulso original. É melhor começar gentil e tranquilamente, poupando fôlego para o embate e os golpes vigorosos para concluir o nosso trabalho. No início, nós é que orientamos os negócios e os mantemos em nosso poder, mas frequentemente, uma vez colocados em ação, são eles que nos guiam e nos arrastam. Montaigne, 1533-1592. Veja o desfecho, não importa o que esteja considerando. Com frequência, Deus permite a um homem de felicidade para, em seguida, arruiná-lo totalmente. As histórias Herodoto, século V a.C. Quem procura videntes para saber o futuro está se privando inconscientemente de uma sugestão interior 1000 vezes mais precisa do que qualquer coisa que eles possam dizer. Walter Benjamin, 1892-1940. A experiência mostra que, prevendo com bastante antecedência os passos a serem dados, é possível agir rapidamente na hora de executá-los. Cardian de Chelles, 1585-1642. O inverso. Entre os estrategistas já é comum a ideia de que o seu plano deve incluir alternativas e ter uma certa flexibilidade. Não há dúvida quanto a isso. Se você se prende a um plano com muita rigidez, não será capaz de lidar com as súbitas mudanças na sorte. Depois de examinar as possibilidades futuras e decidir qual é a sua meta, você deve aumentar as alternativas e estar aberto a novos caminhos para chegar até lá. A maioria das pessoas, no entanto, perde menos com o excesso de planejamento e rigidez do que com a indefinição e a tendência a improvisar constantemente diante das circunstâncias. Portanto, não há motivo para se cogitar no inverso desta lei, pois nada se ganha recusando-se a pensar no futuro e planejar tudo até o fim. Pensando com bastante clareza e antecedência, você verá que o futuro é incerto e que deve estar disposto a fazer adaptações. Só um objetivo claro e um plano de longo alcance lhe dará essa liberdade.